Bora para mais um vídeo do canal com Alma e Mente. Sejam muito bem-vindos por aqui. E eu comecei a contar um pouco da minha história, é, falando sobre dependência química e como tudo isso afetou a minha vida. E aí, quando eu encontro o grupo de apoio. Eu vou falar muito do grupo de apoio porque foi a minha base, para lidar com todos os problemas ao longo dessa jornada. O grupo de apoio budismo, tá? E todos os desafios que eu enfrentei, eu fui buscando conhecimento, conhecimento, estudando e olhando, entendendo, para entender o que estava acontecendo ao meu redor. Hoje eu quero falar com vocês sobre espiritualidade pluralista. E onde é que isso me encantou? E eu acho que a gente se conecta com coisas que são para cada tempo da nossa vida. Quando a gente fala sobre espiritualidade pluralista, o nome já diz, né? Uma espiritualidade plural. Quando a gente fala em pluralidade, a gente fala em diversidade, em outras opiniões, em outras visões, em todas as religiões. O amor exigente veio para o Brasil, era um método norte-americano, né? Que os pais tinham filhas com questões com drogas e colocaram em prática isso entre a família, e isso funcionou bem. E aí o Padre Haroldo, que era um jesuíta que estava no Brasil, alguém apresentou isso para o Padre Haroldo e falou: você tem que levar isso para o Brasil. O Padre Haroldo já atuava com trabalho com a dependência química. E ele entendeu também, né, que o amor exigente não poderia ficar só dentro da igreja. Ele olhou e falou: não, não, eles queriam levar o amor exigente para dentro da igreja. E ele falou: não, se a gente levar para dentro da igreja, a gente vai limitar muitas pessoas. Olha só, um padre jesuíta, ele podia ter dito: não, vamos deixar só na igreja e só nós seremos salvos, né? Enfim. Mas ele entendeu que ele era padre, tinha o seu direcionamento religioso. Eu sou budista, eu tenho o meu direcionamento religioso, porém, existem outros direcionamentos religiosos que são válidos e que tornam possível a iluminação, o crescimento, o desenvolvimento das pessoas. E essa é uma visão que me encanta. É óbvio que durante muito tempo eu quis. Se você me ver falar, você vai me ver falar de muitas coisas do budismo. Eu sou budista. E a forma como eu enxergo o mundo é a forma budista. Mas eu vou citar coisas também cristãs, porque eu não fiquei surda e cega ao longo desse caminho, né? Então a gente precisa ter. No budismo a gente sempre falou que existe um tripé de fé, prática e estudo. Fé, prática e estudo andam juntos. Não tem como. Se você só tem fé e não tem prática, ou só tem fé e prática, por exemplo, eu faço muita oração e tenho muita fé. Ela vira uma fé cega, porque ela não é embasada, né, um olhar mais crítico, um olhar mais de conhecer realmente aquilo que você tá pregando, aquilo que você está propagando. E então isso faz parte. Se você só estuda, você se torna um teórico, porque você não tem fé. Então, se tornar um teórico pode ser bem interessante, né? Porque é mais fácil você estudar, explicar e rebater. E, aliás, a gente não está aqui para rebater, a gente está aqui para trazer o entendimento. Então, o Buda, né? Quando a gente fala sobre Buda, é o iluminado, é quem traz a luz. Então, todos nós temos essa luz. É que a gente escolhe, às vezes, ficar na sombra e não na luz. Bom, quando eu fui procurar o amor exigente, eu falei que eu cheguei lá, né, e fiquei pensando, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Mas eu vi tanta coisa gostosa, eu vi tanta coisa. E eu ouvi mais pessoas cristãs aquele dia. E eu falei, puxa vida, né, um acolhimento, um abraço. E eu tava muito sozinha. Sozinha porque a minha mãe vivendo os dramas dela com o meu irmão. Então, minha mãe é codependente. Como é que minha mãe conseguiria me orientar? É um cego que anda outro cego. E aí eu buscando, né, as respostas. Ela que até que me falou do amor exigente, mas ela não permaneceu no amor exigente, exatamente porque em algum momento você precisa olhar para dentro e assumir o que precisa ser mudado. Não existe um caminho onde você busque a resposta e a luz e você não queira ver a luz. Você pode não querer ver a luz, é uma escolha. Aí você dá um passo atrás. E, e Padre Haroldo, muito sabiamente, pensou nisso. Só que no amor exigente, a gente tem
a oração da serenidade. No filme A Cabana, né, você ouve a oração da serenidade, né? Então, eu, no Amor Exigente, ela tem algumas variações para os grupos de anônimos e é, em algumas citações, né, eles colocam alguns elementos diferentes, mas a oração é basicamente essa. Eu seguro a minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. E o que pegava para mim nessa oração? Concedei-me, Senhor. E por conta do direcionamento religioso. E aos poucos, olhando, ouvindo essa oração, ela fez sentido muitas vezes. Porque quantas vezes que a gente está sozinho e a gente não está conseguindo resolver, a gente não está conseguindo enxergar, porque está muito pesado, muito difícil, e o meu repertório ainda é pequeno. Eu não conheço todas as possibilidades. E talvez olhando para outras possibilidades, para outras dificuldades, eu consiga encontrar a minha própria dificuldade. Porque veja bem, quando a gente se escuta, é muito mais fácil a gente entender, porque às vezes a gente não fala sobre a questão e a gente não se escuta, enfim. E ali era esse lugar. Então eu comecei a entender o seguinte, que essa oração da serenidade, ela é um mantra que naquele lugar conecta todos os corações. Assim como o Padre Haroldo olhou para essa oportunidade como uma forma plural de resolver uma questão, ou de ajudar as pessoas nesse processo, eu entendi que a pluralidade, ela só traz ganhos para gente. Quando a gente olha o nosso semelhante com respeito e busca entender a visão que ele tem de mundo, eu ouvi muitas orientações de um amigo que eu gostava muito de ouvir, o Hamilton, que ele era evangélico. E eu ouvia muitas vezes as coisas que ele falava e trazia alguns elementos do budismo. Então, o budismo ele fala muito sobre praticar o bem, olhar as pessoas, todos são Budas, e uma vez que você se posiciona contra alguém ou no embate, você está combatendo outro Buda, você está ofendendo outro Buda, você está atentando contra a vida de um Buda. Você faria isso de forma consciente? Então, todas as vezes na minha vida eu penso que às vezes é um Buda distraído. Mas é um Buda, né? E uma vez que a gente entende que todas as vidas merecem respeito, e aí vamos para os princípios éticos. O primeiro princípio ético do amor exigente é respeito máximo à dignidade da vida, que permeia todos os outros. Assim como o último, o princípio básico do amor exigente é o amor, que vai pincelando todos os outros, do primeiro ao último. Porque muito se engana quando a gente pensa que amor é fazer de tudo pelo outro. Não, amor é fazer a minha parte e permitir que o outro faça a parte dele. É uma violência tirar do outro a oportunidade de fazer aquilo que é dele. E quanto mais consciente a gente está disso, quanto mais. E por que você está falando isso agora, Flávio? Porque assim, ó, espiritualmente, quanto mais elevado espiritualmente a gente está, quanto mais iluminado nós estamos, não que a gente resolveu todos os problemas, ou que nós somos infalíveis, não. Elevar a sua energia, seu estado de espírito ou seu estado de vida é sair de uma cegueira, sabe, de ver só a vida com os estados básicos de vida e passar a olhar a vida com possibilidades. Então, você não julga e você não rotula e você não se compara. São caminhos de aprendizado. É fácil? Não, mas é possível. E é possível porque a gente viu várias pessoas fazendo. E quando a gente exercita isso,
você está exercitando a sua espiritualidade. Porque muito se engana você que pensa que a sua espiritualidade é só você estar dentro da igreja. É só você estar. A sua espiritualidade, no budismo a gente fala muito sobre isso. Ser budista é o dia a dia. Não é o que eu faço dentro de uma reunião budista. Porque, teoricamente, todos nós nos reunimos nessa reunião para que as coisas funcionem e estudando o budismo. Então, ali é muito mais fácil exercitar o budismo. Exercitar o budismo é uma fechada no trânsito, é um maltrato de um colega, e a gente, de novo, não somos infalíveis. O meu estado de vida, ele vai se manifestar. Existem estados básicos de vida. Tem gente que vive com raiva, né? Poxa, faça dessa raiva um combustível para construir um projeto fantástico, porque a raiva, ela é combustível iluminada pelo estado de Buda. Então, a fome é um estado de vida, é um combustível também iluminado pelo estado de Buda. É um assunto complexo, né? A gente quando fala, porque, olha só, no budismo a gente acredita o seguinte: existem 10 estados de vida que a gente pode passar por esses 10 estados ao longo de todo o dia. Então, eu começo o dia, eu posso estar muito bem e decair ou subir, enfim, e a gente viver esses estados ao longo do dia. Só que ao longo do dia também a gente tem a evidência do estado que está mais forte ali, que está atuando mais vezes. Então, dependendo do que as pessoas, da resposta que você tem do seu dia. Normalmente a gente fala assim, ai, fulano fez isso comigo, o outro fez aquilo, o outro. Qual energia você está atraindo para a sua vida? Então, e quantas vezes aquilo foi a oportunidade para que não acontecesse coisa pior? Uma distração minha, várias vezes um carro passou na rua, o farol aberto, enfim, eu deixei de sofrer acidentes por conta disso, né? Me envolvi em um acidente, uma vez, o farol já estava aberto para mim, e, enfim, daquele momento, naquela semana eu ia na Fundação Casa fazer uma palestra para os internos, e aí me disseram, provavelmente você interceptou um assalto, né? E eu socorri as pessoas, né? Falei, olha, vocês querem ir ao hospital? Não, não tinha documento, não tinha documento de moto, não tinha nada. E aí eu percebi que ali tinha alguma coisa estranha. E eles foram embora e não fizeram nada comigo. E meu carro era blindado, né? Então, na verdade, eu estava em risco. Mas, primeiro, eu fui ver a vida daquelas pessoas. Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu acredito muito na proteção, na minha proteção, na minha proteção e dos meus, na força da minha oração, no poder daquilo que eu posso fazer com a minha mente e com aquilo que eu acredito. Por isso que eu não gosto de reclamar. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade está muito além dos muros de uma igreja, de um templo, de uma mesquita. A espiritualidade é o que a gente faz no nosso dia a dia. A espiritualidade pluralista, ela torna o mundo um lugar melhor. O Sensei sempre nos orientou de olhar para outras e estabelecer diálogos com as pessoas. Em alguns momentos da minha vida, eu quis muito impor o budismo para algumas pessoas, principalmente na minha família, né? E a gente tem essa tendência. O que eu faço é bom para mim e eu falo, ah, não, todo mundo tem que fazer. Pera lá, qual o tempo das pessoas? Eu passei a entender que existe um tempo para cada pessoa despertar para aquilo que é dela, ou despertar para o que ela tem que fazer, que às vezes não é a minha religião. Pode ser que a minha religião seja muito boa para mim, e pode ser que ela seja muito boa, mas eu sempre me questiono o seguinte: não existe uma única visão de mundo, as pessoas, todos nós temos uma visão mais ampliada. E como é que isso atuou na minha vida? Isso me fez criar amizades sem preconceito, criar diálogos sem preconceito. Teve um ano no, no final do ano, eu tinha uma amiga médica e eu ficava muito na casa dela. Nós tínhamos uma amizade muito bacana e a gente conversava muito. Os meus filhos iam comigo pra lá e tudo. E ela foi incrível na minha vida. E num dado momento, né, na casa da irmã dela, a irmã dela é muito católica, ia muito à igreja, e um padre foi almoçar com a gente lá na casa dela.
E ele ficou me perguntando várias coisas do budismo, porque eu falei que eu era budista, né? Mas que eu gostava de celebrar com as pessoas e de estar no ambiente com as pessoas. E aí era um ambiente, um almoço, todo mundo conversando, tinha ali alegria, felicidade, né? E as pessoas estavam ali compartilhando o seu melhor. E aí ele me disse, né, gente, me perguntou muitas coisas sobre o budismo e eu fui respondendo. E aí ele falou: Nossa, você é muito religiosa, né? Eu sou religiosa. Eu gosto do que eu estudo, eu gosto de estudar o budismo. E isso me ajuda na minha vida, isso me faz com que faz com que eu tenha repertório para ajudar outras pessoas, para, em algum momento, levar uma palavra de carinho, de acolhimento para essas pessoas, baseado nas coisas que eu vivi, porque muitas coisas que eu falo não é porque eu imaginei ou porque eu aprendi no livro, é porque eu vivi e eu sei a dor que aquilo trouxe para mim naquele momento. E as palavras que eu ouvi, seja lá de outra religião, que muitas vezes foram palavras de outra religião, porque a grande maioria dos meus amigos não é budista, e elas me trouxeram aquele calorzinho no coração. Bom, e aí ele falou assim: Você iria numa missa minha? Ah, iria. Isso não muda a minha fé. E aquela noite ele tinha uma missa. E aí a irmã da minha amiga falou: Ah, eu vou na missa. Você quer ir comigo? Eu falei: Eu vou. E eu fui na missa com ela, assisti a missa, participei ali. Achei muito boa a missa. Ele era um padre, não sei, né? Era ou é, não sei por onde ele anda. E aí no final fui cumprimentá-lo. E ele falou: Nossa, você veio. É porque ele duvidou que eu viesse, né? Muitas pessoas têm uma fé frágil. Não é qualquer coisa que abala a sua fé. E eu entendi que a minha comunicação entre as religiões, ela é muito mais rica do que eu ficar combatendo as outras religiões. Alguns dogmas me incomodam, então por isso que eu pratico o budismo. E por isso que eu acho o que me moldou, que me forjou a ser assim, foi o budismo. Foi ter um mestre que diz que a gente tem que ler de tudo, que nós precisamos aprender com tudo. Então, a oração da serenidade não mais foi um fator de incômodo, foi um fator de comunhão e de conexão com outras vidas, né? Com aquilo que era melhor de cada pessoa. Foram muitos abraços, foram muitas vezes as pessoas, muito obrigado pela sua fala, porque eu sempre levei as minhas vulnerabilidades. Aquilo para mim não era uma vergonha. Questões com meu filho morou na rua, foi um momento de muita oração. Quando a minha filha atentou contra a própria vida, que eu tive 72 horas ali até que ela voltasse, né, do coma, porque ela tomou quase 300 comprimidos, e nós tivemos que, foi fé, fiz oração, e assim, naquele momento eu brinco, que tantas pessoas oraram pela minha filha e por mim, foram muitas horas de Daimoku, Nam-myoho Renge Kyo, que é a oração que eu faço no budismo, que é Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Aqui está o meu oratório. E nós fizemos muito Daimoku. Muitas pessoas vieram até minha casa. Sou muito grata a essas pessoas. Pessoas que não eram budistas sentaram para fazer Daimoku comigo. E outras pessoas dentro das suas religiões oraram muito pela minha filha. Eu brinco que quando as orações começaram a chegar de todos os lugares, eles foram trazê-la de volta, né? É muito forte isso. É, é algo que a gente não explica, né? Então, por isso que eu tenho a fé de que cada momento da nossa vida é muito importante respeitar cada pessoa dentro da sua fé. E aí ela relatou, né, sobre o meu pai, que ela falou, meu avô falou que era para eu voltar, que eu tinha muita coisa para fazer aqui. Meu pai faleceu em 2016. E eu falei, acho que falaram para ele, corre lá, pelo amor, quem que conhece essa pessoa e pode ir lá mandar ela de volta, não é a hora dela, não é o momento dela ir. Enfim, então a gente tem essa percepção, né? A gente olha para isso com essa percepção. A fé, ela vai, a espiritualidade, ela vai muito além da, de um rótulo ou de uma caixinha onde nós estejamos. É o nosso coração que guia
as nossas ações e a nossa bondade. Quando a gente fixa a nossa bondade em uma determinada, em uma determinada condição, ah, você tem que ser assim, assado. Claro que as pessoas, você falar de um crime, né, de uma coisa, mas às vezes a gente induz a pessoa ao crime, às vezes a gente, por conta de limitações da nossa própria mente. Então, eu quero que nesse momento, hoje, né, conversando com vocês aqui sobre espiritualidade e a importância dessa conexão, foi o amor exigente, né? Foi dentro do amor exigente que nós tivemos a oportunidade de olhar para todas essas questões, pensar no meu filho ali naquela condição de rua e o que eu faria? O que eu faria na época? Meu coração de mãe queria que eu fosse atrás dele a qualquer custo. Mas eu falei, se eu for atrás dele, ele não vai aprender a lição que ele precisa aprender. Ele precisa retomar. Então, ele continuou me procurando, nós conversávamos bastante. E numa oportunidade, ele foi conosco, né, com amigos do Amor Exigente para uma pousada e a gente, naquele momento, a gente teve uma conexão e conseguiu, né, fazer o retorno. Ele foi internado e todas as questões agora de um adulto, elas são pertinentes ao adulto. Então, eu não consigo tirar algumas coisas do meu filho que são próprias do meu filho, que são próprias, das vivências dele, mas com serenidade, para olhar para aquilo que precisa ser feito, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Aceitar as coisas que eu não posso modificar não é me conformar. Tem coisas que eu não posso. Em mim, eu posso mudar tudo. Eu posso mudar meu jeito de pensar, de falar, meu direcionamento. Mudar o modo de pensar é quando você tem uma ideia fixa que não funciona mais. Então, flexibilidade mental, eu tenho um olhar mais apurado, eu ouço as coisas não só com um filtro mais refinado, para que eu consiga é, separar as duas coisas e entender o que é próprio da pessoa e o que é influência de coisas externas e que a gente precisa não se guiar por isso. E aí ter a palavra certa no momento certo. A serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. Então, as que eu posso são as que estão sob o meu poder. Minhas ações, meus pensamentos e as minhas palavras. E sabedoria para distinguir umas das outras. Serenidade, respirar fundo e olhar para aquilo com um pouco mais de paz. Coragem, porque aí eu vou olhar que, puxa, não é só o outro, não é só dele, existe uma parte que é minha, e o que eu faço com isso? É dolorido, é difícil e é desafiador, porque eu tenho que admitir as minhas próprias falhas ou as minhas próprias limitações. E sabedoria, para que você consiga, de fato, separar uma coisa da outra. Veja bem, a gente está falando aqui de espiritualidade pluralista, de um olhar mais ampliado de fé, de uma fé genuína baseada em um olhar no ser humano, em aquilo que é bom, belo e benefício. Bom é uma ação boa, uma ação que vai gerar algo bom para nós, belo, e o benefício de poder ter por ter essa oportunidade de fazer a transformação. Nós tivemos isso muitas vezes. Eu lembro também que em muitos momentos eu estava sozinha, né? Sozinha, acho que eu nunca estive sozinha, para dizer a verdade, né? Entendendo melhor a espiritualidade, acho que eu nunca estive sozinha. Eu acho que eu tive sempre uma, uma retaguarda muito grande de coisas, de pessoas, de entidades ou de, né, energias que eu não conseguia enxergar, que eu não posso ver, né? Que a gente não pode ver. Ou não pode, ou não consegue ainda, mas que elas estavam todas ali. Porque
eu tinha esses insights, estudando, lendo, e quanto mais eu estudava, quanto mais eu lia, mais eu tinha entendimento. Até pouco tempo, eu já falei isso, algumas pessoas me questionam por que eu estudo tanto. Porque a cada livro que eu leio, e quando chega um livro na sua mão, você começa a ler aquilo, e às vezes são detalhes que precisam ser revistos. Eu estava assistindo um podcast sobre Uma Vida Feliz do Sêneca, e a Lucilena Galvão falou muitas coisas que são pertinentes que eu tinha aprendido no budismo, sobre como é que a gente direciona a nossa vida, né? Então, a espiritualidade é fazer com que você tenha essa plenitude para extrair o que é melhor de qualquer situação, seja ela qual for. Tem uma frase, eu estou a caminho do meu propósito, independente de chuvas fortes, de tempestades ou de dias ensolarados. Se tiver chuva, eu agradeço. Se tiver sol, eu me alegro e agradeço também. E isso faz parte da vida. Quando a gente tem um sentido, um grande objetivo, a gente consegue tocar a vida. A gente às vezes pensa que, mas eu tô cansada, eu não quero fazer isso. Tá bom, você não quer, mas você tem uma missão. Você pode escolher assumir essa missão ou não, que também, né, por isso que existe o livre-arbítrio. Mas certamente, se coisas difíceis aconteceram na sua vida, você tem uma missão. Estamos no tempo da Olimpíada, em 2024, né, quando eu tô gravando esse vídeo, e quantas histórias de desafio fizeram campeões, né? Todos os campeões medalhistas, eles têm histórias de desafio. Grandes pessoas têm histórias de desafios. E o mais legal é a gente ver como é que as pessoas superaram esses desafios. De onde elas buscaram essa força, essa energia. E normalmente a espiritualidade. Na verdade, é na religiosidade, cada um com a sua, mas essa força está conectada à espiritualidade. A espiritualidade é uma coisa só, né? O Wi-Fi universal, que o Pedro Superti tanto fala. Então, eu convido você hoje, né? Se você gostou desse conteúdo, leve ele para mais pessoas, para que a gente possa refletir sobre como é que a gente está conduzindo a nossa vida. Só pensando em castigo, em punição, e não numa comunhão, num compartilhamento, porque é muito pequeno a gente pensar, né? Eu faço isso, eu vou para o céu, o outro vai para o inferno, então eu não me misturo com ele. Ao contrário, muitas vezes aquela palavra você tem que dar exatamente para aquela pessoa que está sofrendo, que está numa situação difícil. Quando eu tive na Fundação Casa, foi isso que eu pensei. Eu falei, como é que eu conecto com a vida dessas pessoas, desses meninos principalmente? Eu não fui lá para dar sermão em ninguém. Eu fui lá para que eu pudesse levar uma mensagem. É diferente de você pregar a verdade. É óbvio que a gente vai trazer elementos importantes de condução da vida. Então, se a gente leva uma vida baseada em crescimento e desenvolvimento, em ajudar as pessoas, é o que eu posso passar para eles, para essas pessoas, essa mensagem. Porém, se eu tenho uma vida baseada só em alegria e diversão e sem compromisso nenhum com a vida, será que eu consigo orientar alguém para que ele consiga ter uma vida mais plena? Então a gente posso falar o que eu quiser, mas é um exercício de olhar para aquilo que pode ser a mensagem que você tem para passar. E eu lembro que quando a gente entrou na sala, eles estavam carrancudos, né, fechados assim, olhando com desconfiança. E quando acabou a palestra, todos vieram me abraçar. Eles queriam me abraçar. Era um desejo e queriam saber aonde a gente encontra esse amor exigente, né, e como é que a gente leva as pessoas até lá. E eu falei sobre os mestres budistas, falei sobre o budismo, mas estar conectado com as pessoas faz com que a gente tenha a possibilidade de influenciar. Porque quando a gente fala em salvar, parece que a gente somos super-heróis, né? Nós vamos salvar as pessoas. A gente pode se salvar, olhar para os nossos
valores, para os nossos desejos, para os nossos objetivos. Como é que isso pode contribuir para a sociedade e fazer com que isso influencie, isso inspire outras pessoas? E não salvar, porque a salvação ou o, o desejo de mudar a vida tem que partir dela, porque está dentro dela, está dentro de mim, está dentro de você que está assistindo esse vídeo. Só que você às vezes precisa de alguém sim para te ajudar a resgatar essa pessoa. Às vezes você está no meio que as pessoas te criticam muito ou que não acreditam em nada do que você fala, e às vezes você está indo por um caminho bacana, mas você se desencoraja porque você quer pertencer, você não quer brigar com aquelas pessoas, e aí você sucumbe ao extraordinário que você pode ser nessa terra. Então pensa sobre isso. Esse vídeo falando sobre espiritualidade é um vídeo para trazer conexão, para que você consiga refletir. Esse é um dos pilares da nossa mudança, a espiritualidade. Existem outros, como eu já falei, princípios básicos, princípios éticos, a nossa responsabilidade social. Por que que eu estou falando do amor exigente? É porque isso está dentro do amor exigente, mas se você levar isso para a sua vida, veja bem, uma pessoa ética ela tem amigos. Uma pessoa antiética, ela tem cúmplices. Então, quando você está agindo pelo bem, você tem amigos. Quando você está agindo para fazer maldade, você tem cúmplices. Cúmplices que em algum momento têm os mesmos valores que os seus, e aí eles também vão tentar te prejudicar. Ao passo que se você tem amigos, pessoas que realmente querem o seu bem, que estão se guiando pelo bem e por valores nobres para te ajudar, essas pessoas vão te ajudar a crescer. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de ética, de bom senso, de princípios básicos para se viver, respeito às pessoas, respeito ao que elas pensam. E claro, se a gente percebe que tem um desvio de conduta, é uma coisa que pode prejudicar muito, mas colocar isso de uma forma que ela consiga enxergar. Tem um livro também que eu recomendo que se leia, que é sobre fazer amigos e influenciar pessoas, que fala sobre isso também. Muitas vezes a gente vai orientar alguém e a gente fala, você está errado. Quando você fala você está errado, você fecha um canal de comunicação. Ah, mas eu vou falar como? Se a pessoa está errada. Existem formas de se falar. Nós temos muitas formas de falar a mesma coisa e para atingir o mesmo resultado, né? Então, existem várias possibilidades de você dizer, olha, eu concordo com você, eu entendo você. Mas será que se a gente olhasse por esse prisma e aí você desenrola uma conversa e a pessoa te ouve, vai criar uma possibilidade de reflexão e uma possibilidade de mudança. Quando você ensine alguém sem parecer que você está ensinando. E como assim? Então, nós também somos limitados. Eu proponho um desafio aqui, é que daqui para frente a gente refine esse olhar e comece a pensar quais são as possibilidades que eu estou deixando passar e não estou encontrando respostas. Olha só, eu já tive até um insight aqui disso que eu estou falando para vocês, de algo que eu posso fazer para mudar uma situação que vem me incomodando há muito tempo. Isso é em tempo real, porque eu me ouço quando eu falo. Quando eu me proponho a trazer a minha mensagem aqui na internet, não é porque, sei lá, para ganhar view só, é porque eu vivi tantas coisas importantes na minha vida que eu me sinto no compromisso de dividir isso com outras pessoas, na responsabilidade de dividir isso com outras pessoas. E por quê? Porque quando eu falo, primeiro que eu me ouço, e quando eu falo e quando eu compartilho essa história, talvez esteja alguém aí ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, e ouvindo o que eu estou falando e está vivenciando isso. E essa é a oportunidade dela reencontrar sua conexão e começar um caminho de volta. Comigo foi assim, né? Eu ouvi muitas pessoas que me ajudaram, e eu sou extremamente grata a essas pessoas. E venho aqui falar com vocês exatamente isso para que mais pessoas possam
encontrar esse caminho, possam vivenciar esses benefícios, o bom, o belo e o benefício dentro de suas vidas, com a minha mensagem chegando cada vez mais longe. E uma outra frase do budismo é: a voz executa o trabalho do Buda. Mas que voz executa o trabalho do Buda, né? A voz clara, e serena, que se espalha, né, que vai reverberando em muitos lugares. Então, quando a gente pensa que a voz executa o trabalho do Buda, o que eu estou dizendo? O que eu me proponho a levar para as pessoas? Ofensas, maldizeres, fofocas? Não, eu levo para as pessoas uma mensagem. E que preencha o coração das pessoas e que possa, de alguma forma, plantar uma sementinha aí. Esses vídeos aqui no canal Com Alma em Mente têm esse objetivo, porque a alma, a mente, a nossa mente, ela é uma mente que nos coloca, em posição de segurança. Então ela vai até refutar algumas coisas novas por medo. E a nossa alma, ela quer mais, ela quer ir mais longe. Por isso que esse canal se chama Com Alma e Mente. Porque a mente, ela funciona e ela é uma aliada. Mas você precisa entender o seu caminho de alma, o seu chamado da alma, é aquilo que traz alegria, paz para sua alma, para que você consiga eh, lapidar a sua mente e tirar os melhores resultados. Então, eu estou aqui, eu, Flávia Dambrauskas, estou aqui para dividir com vocês a minha jornada e os meus aprendizados ao longo dessa jornada. Inclusive, eu escrevi um livro que se chama A Vida por um Fio. Lá também tem várias histórias, porque aqui não vai dar para contar todas as histórias, por mais que eu faça vídeos, eu vou falar de outras coisas, mas dentro do livro você vai ter muitas coisas que eu vivi e os aprendizados também que eu tirei de tudo isso. Então, eu convido você, né, se você quiser entrar na lista de espera, a gente vai liberar um link para que você entre num grupo. E se você quiser já adquirir o seu livro, assim que a gente lançar, eu vou fazer o lançamento e você vai lá só para buscar seu livro e ter o meu autógrafo. Ou só para pegar seu livro, você que escolhe. Mas no lançamento do livro, eu faço questão de receber e te dar um abraço, porque foi difícil escrever o livro. Eu levei um tempo até tomar coragem e de contar a minha história. E foi muito rico escrever o livro, porque eu revisitei muitas coisas e eu consegui ressignificar muitas coisas através da minha escrita. Um grande abraço e eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal Com Alma e Mente. Até breve!